O programa Médico da Família está de volta. Cerca de 5% das mulheres grávidas apresentam a chamada pré-eclâmpsia. No programa de hoje, eu entrevisto o médico ginecologista e obstetra, Dr. José Eduardo Silveira, que vai falar mais sobre esse assunto. Dr. José Eduardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Kleber. Um prazer. Dr. José Eduardo, a pré-eclâmpsia, ela pode gerar riscos para a saúde tanto da gestante quanto do bebê? Pode. Leva para ambos, porque a gente chama de binômio materno e fetal. No feto, retardo de crescimento, sofrimento fetal, às vezes até morte, prematuridade, porque às vezes o médico tem que tirar esse bebê antes do tempo, porque senão ele morre dentro do útero. E para a mãe pode levar a crises convulsivas e morte também, se não tratar adequadamente. A pré-eclâmpsia ocorre com muita frequência? A pré-eclâmpsia é 5%. E dessas pacientes, se não tratadas, eu diria que um pequeno número, menos de 1%, leva a eclâmpsia. Mas esse 1%, menos de 1% que vai para a eclâmpsia, das pré-eclâmpsias não tratadas, são suficientes para serem a maior causa de mortalidade materna no Brasil. O senhor falou no primeiro bloco sobre a necessidade do repouso. Por que o repouso é importante? A gente não sabe ao certo. O importante é que é um estudo observacional. A gente observa que com o repouso, talvez pela diminuição do estresse, diminuição da adrenalina, mas isso não está provado nos trabalhos científicos, os médicos que estão, e estudantes e acadêmicos de medicina que estão nos assistindo, os residentes, embora não esteja comprovado, a gente sabe que o repouso do lado esquerdo, do lado do coração, diminui a sensação de estresse e melhora o retorno venoso, porque você livra a veia cava, o sangue flui melhor, consequentemente volta menos sangue para o coração, mais sangue para o coração bomba mais sangue para o útero, oxigena melhor o útero e também esse processo circulatório melhorado, evidentemente, melhora a circulação, melhora o bem-estar da mãe e melhora a pressão. Doutor José Eduardo, existe um grupo que é mais propenso a ter a pré-eclâmpsia? Existe, muito bem lembrado por você, a raça negra. Estava me esquecendo, a raça negra tem mais tendência à pressão alta por causa da uma condição racial mesmo, a gente não sabe. Alguns tentam colocar como fatores nutricionais, mais deficientes, déficits de algumas substâncias, mas nada provado, mas já sabe que de concreto a raça negra é mais predisposta à pré-eclâmpsia. Se uma mulher, doutor, já teve pré-eclâmpsia, ela tem risco de se engravidar maior do que uma mulher que nunca teve? É muito interessante a sua pergunta. Se você que está nos assistindo teve eclâmpsia, ou que a sua amiga teve, ou sua filha, não significa que vai ter de novo. Existe uma chance maior do que as outras pessoas que não tiveram isso, de tê-la. Mas não é certeza que você teve, que a outra gravidez teve, que você vai ter na outra gravidez. O que a gente observa é o seguinte, a menina que teve com 15 anos uma pré-eclâmpsia, foi obrigada a ter o parto antecipadamente pelo médico, porque senão o neném ia falecer dentro do útero, porque ia alterar a respiração e o crescimento dele. No segundo filho, com 18, 20, 22, a tendência é não voltar, embora possa voltar com uma incidência maior do que a população em geral. E depois que o bebê nasce, doutor, a saúde da mãe volta ao normal? Volta. É uma coisa impressionante, porque assim que você tira a placenta, você acaba com esses fatores imunológicos que eu falei há pouco, no sentido da criança não ser só seu, mãe, é seu e do seu marido. Então, se você tirou a placenta, a gente nota que a pressão abaixa instantaneamente. Tem um trabalho, Kleber, que é interessante falar, que é de um professor do Brasil, que desenvolveu nos Estados Unidos, em Los Angeles, que ele está no Brasil atualmente, que é o professor Serafim, onde é que ele viu o seguinte, que algumas mães não tinham esse anticorpo. A mãe tem que ter um anticorpo materno bloqueador, que bloqueia o sistema imunológico para não expulsar a criança, já que a criança é da mãe e do pai. Algumas mulheres não têm esse anticorpo, não bloqueia. Daí vem abortamentos e eclâmpsia, etc. E uma coisa interessante que é a progesterona, que a gente achava que antigamente não era tão necessária, a gente sabe que hoje em dia a progesterona tem um fator fundamental, entendeu? Em aumentar esses anticorpos maternos bloqueadores que bloqueiam o sistema imunológico, não deixando a mãe expulsar a criança. Tanto é que por isso que a gente está cada vez mais entrando para bloquear os abortamentos e trabalho de parto prematuro com a progesterona.
Uma gestante, ela pode estar com a pressão alta e não sentir nada, doutor José Eduardo? Pode sim, que a gente chama, que a hipertensão, Kleber, e a diabetes, que a gente chama, tem uma palavra que a gente usa muito na medicina, que chama doenças surdas, quer dizer, que elas não escutam muita gente, nada, e elas não dão sintomas. A hora que você pode ser, a hora que você diagnostica essas doenças, às vezes elas estão bem avançadas. Daí, frisando pela terceira vez ou quarta aqui nesse programa, a necessidade de você fazer um pré-natal tão logo você descubra que você está grávida, e também um controle rigoroso nutricional e de peso, não engordando acima de 12 a 13 quilos, que é o ideal da mulher engordar durante o período de 9 meses de gestação. Existem situações em que há necessidade de se interromper a gestação? Existe, e tem casos lamentáveis, porque você frequentemente tem que interromper essa gravidez antes, e às vezes essa paciente entra numa chamada HELP síndrome, ou seja, ela começa com uma síndrome, uma alteração circulatória e uma alteração metabólica de tal gravidade que ela às vezes desencadeia uma coagulação intravascular disseminada, ou seja, ela corre sério risco de morte. Nesses casos, às vezes a gente tem que retirar a criança mesmo sem chance de sobrevivência para salvar a mãe, porque as duas vidas são importantes, o que Deus colocou aqui na Terra, você, mãe, e seu filho. Mas se a gente tiver médico que infelizmente optar por uma das duas vidas, nós temos que optar por você. Então, às vezes, chega esses casos graves que eu já vi, eu já tive, às vezes tem que chamar uma junta médica, tem que chamar a mãe, chamar a família para salvar a mãe, interromper uma gravidez. E é lamentável, porque o neném nasce vivo, ele nasce querendo sobreviver, esperneando, e você vê que ele está ali, mas ele não tem condição, o pulmãozinho dele é imaturo, ele não consegue fazer as trocas gasosas, e ele acaba sucumbindo nas horas ou dias após esse parto e não conseguindo sobreviver. Então, a eclâmpsia é uma emergência médica? É uma emergência médica. A eclâmpsia é uma emergência médica que tem que passar numa maternidade, no hospital, na frente de qualquer outra paciente que esteja dando à luz tudo, tem que dar prioridade, porque é uma coisa extremamente grave e que tem que ser tratada por uma equipe multidisciplinar, que seria o médico, o anestesista, o psicólogo, o psiquiatra, o neurologista, tem que ser o pediatra, claro. Então é uma equipe multidisciplinar que tem. E nós estamos entrando no inverno, a gente nota que no inverno, Kleber, também aumenta um pouquinho a incidência de pré-eclâmpsia, talvez pelo fato da vasoconstrição, como nós falamos agora há pouco, e tudo baseia-se na vasoconstrição, e com o calor você sabe que há uma vasodilatação, você quer dilatar as coisas, quer derreter uma manteiga na sua casa, você põe no fogo e derrete. Você quer dilatar, derrete. Ou o frio dá uma vasoconstrição. Então, provavelmente, no frio a gente nota que aumenta um pouquinho o índice de pré-eclâmpsia por causa da vasoconstrição, embora ela não seja causada pelo frio. O que causa a pré-eclâmpsia, que eu disse, são fatores imunológicos que a medicina está desenvolvendo estudos ainda para comprovar. Doutor José Eduardo, o senhor poderia deixar para as nossas telespectadoras algumas dicas? Olha, eu diria assim, primeiro você construa uma família alicerçada no amor, entendeu? Com planejamento. O que significa isso? Não adiantar muito a gravidez, nem postergar muito. Não antes dos 15, 16 anos, nem depois de 40. Acho que nessa faixa etária. Depois dessa gravidez planejada, você não, assim que engravidar, procurar, logo que houver o atraso menstrual de uma semana, você procurar um médico seu de confiança ou posto de saúde, já que em Campo Grande temos uma medicina posto de saúde eficientes que fazem o pré-natal, e o interior também, procurar então essa assistência médica, porque o pré-natal, que deve ser em condições normais, feitos uma vez por mês até o 7º mês, no 8º mês, cada 15 dias, e no último mês, toda semana. Embora, se o médico perceber, ou você, alguma coisa errada, e o médico diagnosticar a pré-eclâmpsia ou outra doença que seja, ele vai vê-la de 15 dias, às vezes até semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, às vezes até tem que te internar. Então, começar um pré-natal bem feito. Depois de começar o pré-natal bem feito, controle rigoroso do peso e do que você vai comer. O que significa isso? Comer proteína, evitar carboidrato, né? Evitar glúten.
no sentido de, o que é carboidrato, mamãe, que você está assistindo? É massa, fritura, evitar açúcar, refrigerante, doces, chocolate, procurar comer mais proteína, carne, ovos cozidos, leite desnatado, verdura, que são vitaminas, verdura, frutas, legumes, e fracionadamente, cada 2, 3 horas comer um pouquinho, coisa que não engorde. Aí você vai ter uma gestação saudável e ter um também saudável filho, que é o fruto do amor seu, que seu marido é o que você almeja, que todos nós queremos, que é uma sociedade saudável. Doutor, muito obrigado pela sua presença, foi extremamente esclarecedor. Aproveito para deixar um convite aqui no ar para o senhor participar mais uma vez com a gente. O senhor topa? Prazer, topo, eu agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, tá ser bom, escolhido para ir. Muito obrigado. Obrigado. Se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com ou entre em contato pelos nossos telefones que estão aqui na telinha. Se você perdeu algum programa, entre no site www.programamedicodafamilia.com.br. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui porque tem mais um programa Médico da Família. Até lá!